Bom, gente, como eu tinha comentado antes, a ideia de hoje seria passar o passo a passo dessa bolsa baú, né? Ela tem um tamanho ótimo, é super prática e espaçosa. Como eu disse anteriormente, eu adoro trabalhar com mix de material. E esse modelinho aqui, ela ainda vem com este bolso embutido, desse tipo janelinha, toda forradinha, com forro embutido também. E o bacana dessa bolsa é que ela não tem viés. Por dentro o forro é inteirinho embutido. Eu particularmente não gosto de trabalhar com viés. Eu trabalho com viés quando realmente é inevitável. Eu acho que o forro embutido ele dá um acabamento mais bonito e mais profissional à peça. E eu escolhi uma estampa bem bacana para a gente poder aproveitar. Então eu vou começar passando toda a lista de material que a gente vai precisar. Bom, vamos lá. Para a parte externa da bolsa, nós vamos precisar 2 cortes numa estampa que vocês acharem uma combinação adequada, de acordo com o gosto de vocês. Então vocês têm que cortar 2 vezes no tricoline, um quadrado, vamos dizer assim, de 23 por 20, 2 vezes. Para as laterais da bolsa, já iniciando o mix de material, eu gosto de trabalhar com couro sintético porque eu costuro em máquina doméstica. Então aqui, olha, nessa parte aqui e no forro, né, frente, verso e no forro a gente utiliza o tricoline. E nas laterais da baúzinha, né, em toda essa parte aqui, no fundo, né, alças, e nesse recorte lateral a gente utiliza couro sintético, ok? Então vamos lá, para as laterais da bolsa no couro sintético, vocês têm que cortar 4 tiras de 23 por, nesta aqui, por 5. Então são 4 tiras de 23 centímetros por 5 de largura, tá? Ainda falando de parte externa, a estrutura da bolsa, tá? Essa aqui eu vou fazer com nylon acoplado, tá? Porque como eu tô trabalhando com couro sintético, ele já tem por natureza uma estrutura boa. E o tricoline é muito molinho, então aqui eu vou usar o nylon acoplado apenas, mas normalmente eu também uso o TNT 120 ou 150, quando eu quero que ela fique bem modeladinha, bem durinha. Então aí no nylon acoplado são duas peças de 2 cortes de 30 por 22 e 2 partes arredondadas para fazer o baú, né? Aí o baú, essa curvatura, aí vocês veem se vocês querem menos curvada, mais ovalada, menos ovalada, aí é de acordo com vocês. Apenas tem que prestar bastante atenção com a medida do corpo da bolsa, que ela tem que contornar toda essa parte direitinho, para não ficar sobrando e nem faltando na hora de costurar as laterais. Então, para esse modelinho, nestas medidas que eu estou te passando, uma lateral de 15 de base por 19 de altura. E na mesma medida, fazer o corte de 2 partes no nylon acoplado. Muito bem. O fundo da bolsa, conforme eu disse, o fundo nós vamos fazer de couro sintético. Então nós fazemos 2 medidas, uma no nylon acoplado e a outra no couro sintético, de 15, que vai ser a largura da minha bolsa, que tem que ser exatamente essa mesma largura de base da lateral pra gente fazer o encaixe depois, por 30,
ok? Muito bom. Para o forro, nós vamos repetir exatamente as mesmas medidas, tá? Do que nós utilizamos para fazer o fundo da bolsa, a mesma medida para as laterais e a mesma medida para o corpo da bolsa. Lembrando que o corpo da bolsa, a medida do forro, é exatamente a medida depois de costurada a parte frontal e traseira da bolsa, mais aquelas 2 tiras de couro sintético. Essa é a medida total do forro, uma vez que ele não vai ter esses recortes, certo? Então pro forro tá aqui. Para o bolso embutido, eu tenho um retângulo, na verdade, que ele vai ficar para a formação do bolso, né? Um bolso neste tamanho, então ele dobrado, ele tem uma medida de... Eu vou passar ele inteiro, que eu acho que fica mais fácil depois, aí é só dobrar. Cortem em tricoline um bolso de 34,5 por 20, tá? Esse aqui vai ser o bolso. O bolso interno, gente, eu faço esse aqui, aquele bolso com a famosa janelinha, né? O bolso embutido com a janelinha. Então, o que nada mais é? Eu cortei, fiz essa janelinha, eu já montei um gabarito, na realidade. Essa janelinha ela é justamente no comprimento de, vamos ver aqui, 18 por 4,5. E a única coisa importante, assim, que isso tem que ser, não dá para variar, porque você pode variar o tamanho da janelinha em função do tamanho que você quer o bolso e até consequentemente o tamanho do zíper que vai ser encaixado depois. A única coisa que não pode mudar é essa abertura aqui, a janelinha em si, que ela tem que ter uma largura de 1,2 centímetros, disso não dá para abrir mão. Mas eu também costumo fazer as minhas próprias alças e compro as ferragens para colocação. Então essa aqui já veio prontinha, foi uma das primeiras alças que eu comprei, eu acho ela super prática, principalmente para quem ainda não sabe fazer a alça. Eu posso até num outro vídeo colocar e explicar como é que eu faço exatamente esse tipo de alça para vocês. É uma alça de mão, né, para bolsa baú, né? Então ela já vem com essas argolas, só que essas argolas, elas são justamente para serem fixadas ao porta-alça. Uma vez que essa argola aqui, esse tipo de alça, não tem o porta-alça já conectado, né? Então eu preciso fazer um porta-alça, e neste caso nós vamos fazer. Então são 2 alças de bolsa. O que eu vou fazer com o porta-alça? Eu cortei uma tira de, na verdade, essa aqui, se eu não me engano, tem 6 centímetros, isso mesmo, por 55,5, tá? O que eu vou fazer? Eu vou construir o porta-alça. Eu vou usar todo esse tamanho? Não, eu tirei a tira porque era o comprimento que eu tinha, mas na verdade nós vamos fazer 4 porta-alças menores, então talvez sobre ainda um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse porta-alça, que é super simples. Para a bolsa, o fechamento é zíper, então eu preciso aqui de um zíper para esta medida de bolsa, um zíper de 35 centímetros. 2 cursores, e para dar um charminho, inclusive na bolsa, eu vou colocar esses pezinhos, que são aqueles pezinhos do tipo bailarina, né? Super simples de fixar e que ajuda inclusive a proteger o fundo da bolsa, dos lugares onde a gente coloca, às vezes chão, móveis, carro, enfim. Ele dá, além de ficar super gracinha, ele ajuda a proteger o fundo da bolsa, inclusive.
Então vamos lá, como é que ficaram aqui as duas laterais com os vivos, né? Fica um acabamento super bacana na lateral, porque o vivo, inclusive, ajuda a estruturar a bolsa, ajuda a modelar a bolsa, né? Dá o formato que a gente quer. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar um excesso aqui, para não ficar costurando excesso de tecido, só para não ficar um acabamento grosseiro. Então vamos lá, vivos colocados nas laterais, a gente vai passar para uma próxima etapa, que é a do corpo da bolsa, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz para o corpo da bolsa é pegar justamente aquelas duas partes de tricoline que nós cortamos com as 4 tiras de material sintético e nós vamos juntar, né, para formar as duas partes da bolsa, a da frente e a de trás. Lembrando que aqui, essa parte, esse modelinho, eu gosto, né, conforme eu falei, de misturar material. Mas nada impede de você fazer ela inteira de tricoline ou inteira de couro sintético, que também fica linda. Ou fazer uns recortes em patchwork, ou mais de um tecido combinando, enfim, a criatividade aí, o céu é o limite, né? Então vamos lá, mais uma vez, eu vou preparar as duas partes e já volto para nossa montagem, ok? E aproveitei e juntei o fundo da bolsa, tá? Entre as duas partes do corpo. Então agora a nossa próxima etapa será aplicar os pezinhos da bolsa, que aí você mede conforme você acha que fica mais harmonioso. Eu particularmente, para esse modelinho, eu vou aplicar o pezinho na linha da costura e a 2 centímetros desta linha do fundo. Olha só, colocado, já tá começando a dar uma carinha já pra nossa bolsa, ó. Certo? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos marcar o meio da bolsa aqui pelo fundo. Vamos fazer um piquezinho mínimo, só para fazer a marcação, a boa e velha marcação, certo? Como ela tem o forro embutido, a gente tem que trabalhar nele primeiro. Então vamos lá, vamos trabalhar no bolso embutido, tá? Fica toda certinha. Aqui também vai precisar cortar um excesso. Ah, meninas, deixa eu avisar uma coisa pra vocês. Aqui no fundo, como eu refilei as duas tiras aqui de couro, ficou justamente uns 3 dedos sobrando que eu refilei antes de passar a costura de segurança, tá? O zigue-zague, pra ficar tudo do mesmo tamanho. Então, dentro do corte de tecido, eu tenho o costume de cortar tudo um pouquinho maior, para eu poder refilar depois, porque quando a gente utiliza vive, utiliza couro sintético, quando a gente rebate costura, a medida tende sempre a dar uma encolhidinha, e eu, para não comprometer o tamanho original da bolsa, o tamanho que eu quero a minha bolsa, eu sempre corto um pouquinho maior para eu ir refilando conforme eu for fazendo, tá? Eu não sou muito fã de
de cortar as medidas batidinhas assim não, porque depois eu tenho receio que fique faltando, como já aconteceu numa outra ocasião. Vou ensinar vocês a colocar aqui a janelinha. Para quem não sabe, sei que vocês são todas costureiras de mão cheia, mas para quem ainda não tem facilidade para colocar o bolso e tudo mais, para colocar o forro, eu vou ensinar vocês. Então, o forro, o zíper e a janelinha. A gente pega uma das partes do forro, eu já vou colocá-la na medida certa da bolsa, que é para eu poder centralizar o bolso de forma correta, porque senão na hora de centralizar ele pode ficar tortinho dentro da bolsa e eu não quero, certo? Vamos lá, aqui já está correto. Eu vou pegar uma das partes e eu vou fazer uma janelinha, tá? Eu vou marcar uma janelinha aqui, centralizadinho, e eu vou marcar uma janela. Deixa eu ver aqui o tamanho do meu bolso, para ele não ficar muito de fundo da bolsa. Ele vai ficar aqui, assim, mais ou menos nessa altura aqui. E isso dá o que, meninas? Olha, dá uns 3 centímetros, um pouquinho mais para baixo, uns 3 centímetros e meio da base, da borda aqui. E aqui vocês centralizam. O meu tá dando mais ou menos uns 4 centímetros também de cada lado, ok? Então vamos lá, vamos marcar aqui a janelinha. E nós vamos recortar essa janelinha, tá? Vamos deixar um furo aqui no meio. Então eu vou marcar essa janelinha aqui lateral, ó, essa central. Não vou marcar essa externa, vou marcar a janelinha central e vou fazer o recorte dela. Gente, olha só, eu abri a janelinha um pouquinho maior do que a janelinha feita com a tira de couro sintético. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar cola na beirada externa da janelinha e vamos colá-la aqui no forro, ok? Então vamos lá. Só na beirada, certo? Como o tecido do forro, eu tô usando, na verdade, o mesmo tecido do corpo da bolsa, isso por capricho meu, tá? Mas vocês podem usar outros tipos de tecido, ou até mesmo uma outra tricoline para fazer um composê, ou até um tecido liso, ou até mesmo o nylon acoplado, que também serve perfeitamente para ser utilizado como forro. É que eu, neste caso, eu estou usando o nylon apenas como estruturador. Eu quero fazer esse forro aqui porque eu quero fazer o bolso com zíper embutido e não fica bom no acoplado, só por causa disso, ok? Então eu vou colar minha janelinha aqui no couro, bem centralizadinho, bonitinho. Vamos lá. Olha aqui, certo? E nós vamos deixar secar um pouquinho essa cola, porque nós vamos bater uma costura, um pesponto em toda essa volta aqui que nós colamos, certo? Então, enquanto esse forro seca aqui um pouquinho, vou deixar ele reservado aqui, enquanto ele seca um instante, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela minha tira que eu deixei reservada para fazer o porta-alça e vou costurar todo em volta. Eu vou tirar todos os clips e vou costurar todo em volta. Aí eu já vou costurar e volto pra mostrar como é que ficou o forro com a borda costurada e a costura do porta-alça, tá certo? Bom, gente, olha só. Eu já costurei então a bordinha, não sei se dá pra ver bem aqui no vídeo. Eu
passei uma costura em toda a volta, aproveitei e coloquei a minha etiqueta do Fricotes de Madame, a minha etiqueta interna. E conforme eu falei pra vocês, eu passei a costura nas duas laterais daquela tira que nós colamos para fazer o porta-alça, certo? Fica muito bonitinho, o ponto fica bem certinho, fica ótimo. E esse couro aqui é uma delícia para fazer alça porque ele é muito macio. Então ele é ideal, até fica uma alça bem estruturada, não tem que forrar com cadarço dentro, com outro tipo de material para ele não ceder. Esse couro aqui é muito bom. Muito bem, vou reservar de novo a minha porta-alça, porque eu não vou mexer com ela agora de novo, só vou mexer com ela no momento em que eu for pregar as alças da bolsa. O que eu fiz, né, até o momento? Eu passei o cursor no zíper, tá? A primeira coisa que tem que fazer é passar o cursor no zíper. E aí depois eu passei cola nessa beirada de dentro da janelinha pelo avesso e colei o zíper. Ajeitei o cursor no meio da janelinha para ele não ficar preso e colei o zíper por trás. Agora é aquilo, o zíper tá aqui, mas como que a gente vai montar o bolso? Então nós vamos pegar aquele outro corte de tecido. Não passem ainda a costura em volta aqui do zíper, ele tá colado, não mexam nele por enquanto, ele tá fixo ali, né? Lembrando que a gente não pode alfinetar, porque senão fica todo marcado o couro. Então nós vamos virar aqui do lado do avesso, vamos passar cola nesta parte de cima apenas, certo? E vamos juntar direito com direito aqui. Vamos pegar a parte de cima apenas do tecido que vai compor o bolso e vamos colar aqui, ok? Então vamos fazer isso agora. Jogo o bolso pra lá, ó. Joguei ele lá pra trás. E aí nós vamos passar cola na outra beirada do zíper, perdão, e vamos colar aqui, ó. Ah, mas ele vai ficar só colado? Não. A gente vai esperar secar um pouquinho a cola, que vocês sabem que a cola de contato a gente tem que esperar secar. Olha só. E nós vamos passar a costura, né? Não tem essa de deixar só colado, não, mesmo sendo com cola de sapateiro ou cola de contato. A gente não pode deixar só colado, porque a gente precisa garantir a costura e sem contar o acabamento. Então, ó, tá aberto nas laterais e as duas pontinhas coladas, a de baixo na beirada de baixo do zíper e a de cima na beirada de cima do zíper. Depois que deixe que secar e que a gente costurar apenas essas duas laterais e a parte de cima do zíper, que é como a gente vai fixar o bolso, se a gente costurar as duas partes, as duas laterais ao mesmo tempo, o que vai acontecer? A gente vai costurar o bolso, né? E aí a hora que abrir o zíper para enfiar a mão no bolso, não tem como, ele vai estar totalmente fechado. Depois de feito isso, nós vamos jogar o forro para trás, alfinetar ele aqui em cima
e finalmente costurar a parte de baixo e mantendo o forro livre dessas costuras para a hora que abrir o zíper conseguir enfiar a mão, senão ele fica totalmente costurado, ok? Então eu vou passar essas costuras aqui e já volto para mostrar para vocês. Então, eu passei a costura apenas nessas laterais aqui menores e nessa aqui de cima. O meu forro, ó, você pode ver que ele está solto, né? Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Não gosto de ponto de linha aqui, não. Vamos meninas, vamos, saiam. Saiam. Muito bem. E agora eu vou alfinetar aqui para manter o meu forro seguro de que eu não vou costurá-lo, né? Isso aqui é só por segurança. Se você manejar um forro direitinho na sua máquina, não precisa alfinetar. Eu gosto de alfinetar por segurança, você sabe como é que é, né? Sempre bom. Deixa eu soltar esse aqui, ó lá. Deixa eu acertar aqui direitinho. Então agora eu vou costurar essa parte de baixo aqui do zíper. Muito bom. Então eu passei já toda a costura em volta, tá? Aproveitei e passei a costura nas laterais, porque senão o bolso ia ficar aberto. Não ia ficar aberto, né? Então eu passei seguindo aqui a linha da janelinha, eu já segui a costura aqui e ele ficou perfeitinho, ó. Certo? Fica aqui um bolso bom, com uma profundidade boa, porque eu não gosto de bolso rasinho também, tá? Ficou, olha, uma profundidade boa. E a primeira parte do forro, ela já tá pronta pra gente começar a montar na bolsa. Então, o próximo passo é justamente a colocação do zíper, que é a coisa mais fácil desse planeta. Então a gente vai usar o calçadorzinho de zíper, que é esse aqui, esse calçador aqui, para pregar os zíperes. O couro ele é costurado, o couro sintético, o vinil, o plástico e afins. A linha de poliéster, a linha de algodão, ela é muito frágil para esse tipo de costura. Então, qual tipo de linha que a gente usa? A gente usa a linha de nylon. Eu uso a linha Nil. Muito bem. Outra coisa, outro detalhe para costura. Pezinho de teflon. Porque senão a costura não corre, o couro não corre. Eu particularmente não gosto de ficar usando creminho, olhinho para passar no couro para ele deslizar melhor, até porque eu faço uma lambança sem tamanho com isso, fico com a mão grudenta, ó, não me adaptei. Então eu já uso logo o pé de teflon, tá? E o número da agulha que eu uso, embora os manuais e tudo mandem utilizar a agulha 16 para couro, todas as que eu comprei eu quebrei, tá? 14 então nem pensar, 16 eu quebrei todas, não deu certo pra mim, tá? E olha que a minha máquina é uma pé de boi que eu vou te contar, costura até cimento se deixar, mas eu uso a agulha número 18 com o pé de teflon e a linha de nylon. Então agora chega de trololó e eu vou começar a fazer a colocação do zíper, né? Eu ponho direito do forro, ok? Com direito do zíper, ou seja, os dentinhos do zíper virado para cima. E aquela nossa peça grandona que nós já havíamos reservado, eu ponho o direito voltado para ela, certo? Encaixo direitinho. Encaixo direitinho e passo a costura aqui.
Nesse momento não tem necessidade de pôr o cursor antes, até porque a gente vai destacar o zíper para poder trabalhar com a bolsa melhor, virar e desvirar, não vai precisar manter ela fechada nesse primeiro momento. E depois a mesma coisa eu vou fazer com esse lado de cá, com essa outra parte do forro, certo? E vou aproveitar e colocar o fundo. Bom, gente, olha só, eu coloquei os dois zíperes dos dois lados, já com o forro, eu coloquei a parte do fundo da bolsa referente ao forro, eu costurei também. Então agora a parte da montagem mesmo é que ela é mais complicadinha, sob o meu ponto de vista, que é a hora que a gente tem que costurar as laterais, tanto do forro quanto da bolsa em si, da parte externa. Então vamos lá, começando aqui, olha, antes da gente fechar parcialmente o forro, agora é a hora da gente marcar as alças e eu coloco a minha plaquetinha metálica com o nome do Flicotes de Madame. Então agora é o momento, se você tem uma plaquinha ou uma etiqueta para costurar na parte externa, agora é o momento de você fazer, tá bom? Para a instalação das alças, vamos lá, vamos virar a bolsa novamente. Para a instalação das alças, nós temos aquela fita, né, que nós costuramos, colamos e costuramos no início desse vídeo, né? Passamos as costuras nas laterais, né, onde ficou uma alça bem bonita, e daqui vai sair o porta-alça. O que é o porta-alça? Veja, a alça que eu escolhi colocar nessa bolsa, ela já vem com esta ferragem. Se ela não tivesse a ferragem, eu poderia colocá-la diretamente com o rebite na bolsa e não precisaria de porta-alça. Como eu escolhi essa alça com essa ferragem niquelada aqui, porque eu achei que ia ficar mais charmosa, então agora eu preciso colocar um porta-alça para fixar essa alça na bolsa. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa tira, cortar essa tira em 4 pedaços de 10 centímetros. Eu adiantei uma das alças. Nós vamos colar esse porta-alça aqui, ele tá com um clipe até para poder segurar até a secagem, tá? Essa daqui tá pronta, porque depois nós vamos rebitar essa alça na bolsa, então tem que esperar essa cola secar. Então como é que eu fiz? Peguei a alça, essa alça ela também tem um lado direito e um lado do avesso. Então eu peguei o lado do ponto direito, que é mais bonito. Então eu enfio o porta-alça nessa argolinha e eu vou fazer um elo. De forma que ele fique bem juntinho aqui um no outro, tá? Para não ficar aparecendo bordinha de couro e tudo mais. Então nós vamos colar essa parte com cola de contato, sempre cola de contato, porque é o que cola o couro. A cola universal também serve, mas a cola de contato ainda é a melhor. Então olha só, eu colo formando esse elo, tá? A cola de contato tem que esperar secar um pouquinho para ele dar o tempo de gruda, né? Senão ele não gruda também, não adianta. Muito bem, colou, eu ponho um clipe para segurar e deixo secar bem assim. Como é que eu faço a minha marcação? Então, o que a gente vai fazer agora? Conforme eu havia comentado, depois de os porta-alças nas argolinhas, né, das ferragens da alça que eu já comprei pronta, essa daqui, por exemplo, a gente pode colá-las na bolsa para que fiquem mais resistentes, mais bem fixadas, e depois nós vamos rebitá-las. Então o que eu fiz?
Desse lado aqui eu já deixei pronto. Então eu fiz a minha marcação de 3 centímetros da borda do zíper até aqui o início da porta-alça. E depois meio centímetro da costura para dentro, tá? Em função aqui do início do porta-alça, certo? Eu colei o porta-alça e depois eu fixei com rebite. O único detalhe desse processo que você tem que tomar cuidado para deixar o forro livre, para não pregar o forro junto, porque a ideia é que toda a ferragem ela fique embutida na bolsa, que ela não fique aparente, né? Então um acabamento mais profissional, mais bonito, certo? Então agora eu preciso fazer do outro lado. Então eu vou pegar aqui a bolsa, virar, soltar o forro para que ele não seja arrebitado junto com a alça. E eu vou fazer a minha marcação aqui. Aqui. Então, com a ajuda desse agulhão, que ele faz perfeitamente o papel, eu vou fazer o meu furo, tá? Lembrando que eles têm que ser na mesma distância, no mesmo lugar que a outra alça, senão fica feio, fica desgambelado, uma de cada tamanho, vai ficar torta, não fica bom não. Então a gente faz isso. Vamos lá. Então aqui vai ser o meu primeiro furo. Minha primeira marcação aqui. E aí eu vou até ultrapassar pro outro lado. E aqui a minha segunda marcação, bem no centrinho, para ficar uma coisa alinhada, ficar um trabalho alinhado e bonito, certo? Vamos lá. Então aqui, deixa eu alargar esse furinho um pouquinho. E eu venho e coloco um rebite. O rebite que eu uso, gente, é o de 1,5, tá? Mas eu não sugiro assim muito maior. O 2,3 ainda dá um tamanho bom, que é o tamanho até o que tá aqui na alça. Mas eu não sugiro rebites muito grandes, porque senão fica um trabalho muito grosseiro. Então agora o que eu faço? Eu acerto o furinho do porta-alça com o meu agulhão mesmo. Meninas, vocês me perdoem, viu? Esse vídeo tá pra lá de caseiro, né? Ele tá praticamente macarrônico, porque é o primeiro vídeo de fato que eu faço. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não consegui filmar tudo no mesmo dia, porque essa bolsa ela é simples, mas ela tem muito detalhezinho, e eu não consegui filmar no mesmo dia. E verdade seja dita, a mulher aqui, além de ser uma gala cega, eu falo mais que o homem do leite. Então isso acaba até alongando um pouco o que de fato tem que ser passado, né? Porque a pessoa aqui é um ser abençoado. Olha aqui. Vou colar exatamente de forma que os furinhos se encaixem na marcação, ok? Aí eu venho com a tampinha, né, do rebite, já fixo aqui para eles não saírem do lugar. Enquanto isso, a cola vai fazendo efeito. E a mesma coisa eu vou fazer com este lado aqui. Aí você fala, ah, mas você não mede aqui o centro para poder fazer a furação aqui no porta-alça? Se o porta-alça é grande, meninas, eu faço a marcação também. Se ele é mais larguinho, tudo mais. Como esse porta-alça aqui, ele é uma tirinha, ele é muito fininho, eu miro no meio e mando bala, entendeu? Eu tô fazendo aqui, a vontade que eu tenho de ficar pra mim essa também. Mas você sabe que uma das minhas dificuldades
Era justamente como encaixar uma peça toda rígida, engomada, cheia de alça para costurar as curvinhas e não sei o que na máquina. E o pior de tudo, eu nesse vídeo também não tô passando, então é o roto falando do rasgado. Aí vocês iam ver a minha performance surreal costurando. Só que não. E o momento é agora, gente, pra gente poder fixar esse rebite direitinho, porque depois que a gente colocar a lateral da bolsa, eu já fiz isso e eu te digo, é uma presepada sem igual. Fixei com o meu companheiro aqui, velho de guerra, o balancim, tá? Lembrando mais uma vez que o rebite 1,5 requer a matriz de fixação específica para ele. Olha só, gente, que graça que fica. Olha, já tá tomando um jeito de bolsa. Então assim, meninas, quem quiser enfeitar mais a bolsa, fazer aplicação de spikes ou de rebites, é agora, antes da gente fechar o forro. Pra mim, esse é o melhor momento, porque eu já coloquei a minha etiqueta, eu já coloquei as minhas alças, eu já separei as marcações, já sei onde é que vai a alça, para evitar de eu ter que ficar tirando ferragem depois, que pode até rasgar o tecido, tá? Rasgar estruturador, se for aqui o couro sintético, então pior ainda, né? Fica uma marca eterna que aí você tem que jogar fora mesmo no trabalho. Teve pessoas que me perguntaram como é que você fixa, né, essas ferragens. Talvez sejam pessoas que não estejam habituadas a trabalhar com rebite, né? Então eu faço agora, justamente para a parte do manuseio ser mais fácil e de encaixar a peça embaixo do balancim e para você ter uma visão melhor. Eu particularmente, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a minha sogra, ela era muito sábia em dizer que o diabo, de tanto querer enfeitar o saci, arrancou uma perna. Porque se depender de mim, eu faço umas bolsas que dá pra ser pendurada em árvore de Natal, de tanto brilho, de tanta coisa, de tanto detalhe, que eu adoro. Eu tenho esse perfil meio perua, mas eu tenho que me policiar e entender que muitas vezes menos é mais. O que eu faço? Eu vou colocando aquela tampinha, né, o botãozinho do rebite, eu vou colocando onde é que eu gostaria que tivesse, né, um ponto de luz, porque essas ferragens são legais, que elas dão uma levantada no trabalho mesmo, sabe? Ela dá uma iluminada boa. Então assim, para não ficar muito over, né, muito peru no pires, como diz o outro, eu enfeito normalmente só a parte da frente e a parte de trás da bolsa eu deixo lisa, sem esses spots, né, de luz. Mas nada impede de você cravejar ela inteirinha, ainda botar um pisca-pisca, ligar a tomada para brilhar para sempre. E chegou o momento do seguinte, nós vamos fazer o fechamento aqui do forro. Então o forro nós vamos juntar aqui, vamos virar a bolsa assim, soltar aqui os dois forros, o que tem o bolso com a janelinha e o outro lado que tem o fundo já pregado, e vamos juntar direito com direito, aqui assim, ó, certo? Direito com direito, só que eu só vou costurar, meninas, 5 centímetros de cada lado e vou deixar esse vão aqui aberto. É por ele que nós vamos desvirar a bolsa. A gente costura a lateral do forro, vamos costurar toda ela aqui em volta, ok? Então eu vou fazer essa parte aqui, que é simples, tá? E eu já volto para mostrar para vocês, pra gente dar continuidade à montagem da bolsa. Bom, costurado a parte do fundo do forro e deixando aqui um espaço em aberto, então a gente costura apenas 5 centímetros, né, de cada lado.
nós vamos achar o meio do forro. Então a gente vai pegar a parte que compõe o fundo, juntar costura com costura e fazer um piquezinho no meio para a marcação, certo? Aqui e aqui, ok? Essa marcação vai nos ajudar a pregar as laterais, que também nas duas partes a gente dobra ao meio e faz uma marcação embaixo e em cima. A mesma coisa é feita com a outra peça. Certo? E agora nós precisamos fechar a bolsa com o cursor do zíper para que a gente consiga pregar aqui na lateral a parte interna, certo? Então vamos lá. Aqui essa parte do cursor, nesse tipo de execução, a gente não pode deixar nem um pouquinho torto. Aqui, ó, tem que ficar bem encontradinho, porque senão o zíper ficando com os dentinhos tortos, ou seja, um pouquinho mais compridinho aqui em uma das pontas, ela vai ficar torta. Então eu vou fechar aqui o zíper e vou passar ele de novo. Para manter ele aqui no centro, que é mais fácil de manusear a bolsa. Agora nós vamos desvirar com cuidado, né? Lembrando que agora vai ficando mais difícil o manuseio da bolsa, porque tem alça aqui dentro, tem forro para desvirar, o couro sintético ele não é ultra flexível, né? Então tem esses cuidados aí pra gente tomar. Então aqui, ó, a bolsa tá no avesso, só que eu vou soltar o forro. Eu preciso soltar o forro para que eu possa prender a lateral. Então aqui, ó, o bolsinho interno e eu vou pregar a lateral da bolsa aqui, neste vão. Então vamos lá. As marcações de centro serviram nada mais, nada menos para a gente pegar o pique do centro da lateral da bolsa, colocar direito com direito aqui na base e ir alfinetando todo ao redor. A marquinha, o Vzinho, vai ficar bem em cima do dentinho, bem no meio de onde passaria o cursor. Tem que prender direitinho, porque não pode faltar e nem sobrar espaço, porque senão fica tudo torto, fica uma desgraceira só, trabalho horroroso. Aqui nessa bordinha eu costumo dar uma arredondadinha e depois eu tiro esse excesso aqui de tecido, tá? Porque como a parte externa, como a gente passou o vivo, ele automaticamente já deu essa arredondada, eu costumo dar também e depois eu só tiro o excesso. Gente, esse tipo de bolsa fica uma graça, porque você pode ir a qualquer lugar, a qualquer hora com ela. É um acessório diferenciado que compõe um visual assim muito bacana, com qualquer tipo de roupa. Eu que sou apaixonada por bolsa, meninas, cada vez mais eu tô fazendo modelos diferentes, materiais diferentes e aquilo, né? Além de colocar na minha loja do Elo 7, a maioria delas é até sob encomenda, eu tenho poucas à disposição, até porque, graças a Deus, o que eu faço, eu acabo vendendo e acabo não fazendo estoque, porque eu gosto de trabalhar com customização e personalização da bolsa. Então eu gosto que a cliente me fale o tamanho que ela quer,
a estampa. Eu gosto de trabalhar de acordo com o gosto dela. Então ela vê o modelo e conversa comigo e me fala o que é que de fato ela gosta, né? E eu acabo trabalhando muito assim. Eu ponho algumas peças à disposição justamente porque algumas pessoas gostam daquilo que já está pronto, então eu já tenho a disponibilidade imediata. Mas o que eu amo mesmo é fazer um projeto a 4 mãos. Então veja só, eu já clipei toda a lateral uma das laterais do forro. Eu vou clipar a outra, né, prender a outra lateral da mesma maneira e vou passar uma costura com pé de máquina toda em volta. Muito bem, ó, forro todo costurado, as laterais, os 2 lados. Nós temos essa abertura aqui ainda, a qual nós ainda não podemos fechar. E agora nós vamos colocar essa lateral aqui, referente à parte externa da bolsa. Então nós temos que fazer 2 coisas: cortar o excesso de zíper e nós vamos colocar a lateral da bolsa e vamos clipá-la em toda a volta e vamos fazer isso com as 2 partes. E aqui no centro a gente já fez o pique. Então o pique da lateral vai encontrar com o pique da base da bolsa e o pique da parte de cima vai encontrar exatamente com os dentinhos do zíper. Vamos clipar tudo e tem um detalhe, aliás 2 detalhes importantes. Detalhe 1, é hora de abrir o zíper aqui internamente, porque senão a gente não consegue desvirar a bolsa. E outro detalhe, como nós colocamos o vivo aqui na lateral, nós vamos pregar a lateral então com o pé de vivo. A gente está costurando o couro agora, então é pé de vivo, não vai dar para usar o pé de teflon, mas não tem problema, porque a gente vai costurar do lado aqui onde está o nylon acoplado, e o nylon corre muito bem na máquina, que quando virar ele vai ficar exposto do lado direito da bolsa e vai ficar todo pregadinho, justinho, bonitinho. Bom, meninas, chegou a hora da verdade, né? A bolsa já tá toda costurada, as laterais. Agora aqui por este buraco, por este pedaço que nós deixamos sem costurar, nós vamos com calma desvirar a bolsa do avesso. Muita calma nessa hora. Deixa eu limpar uma linhazinha aqui que eu não gosto. Vamos lá. A gente desvira ela inteira primeiro, a gente vê se o vivo ficou bem costuradinho, assentadinho, tá bom? Porque depois que fechou o forro, acabou-se o que era doce. Vamos lá, com toda a calma. Virar ela inteirinha, ó. Ok. Muito bom. Virar o outro lado. Ver se tá tudo ok. Ok. Muito bom, meninas. Olha. Olha que chuchu. Falta só fechar o forro agora, o zíperzinho com a janelinha dentro. Olha que coisa mais bonitinha essa bolsa, gente. Olha, não dá pra ir em qualquer lugar com ela? E é isso, meninas, a nossa bolsinha baú de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado com aquilo que eu aprendi, aquilo que hoje eu sei. Espero que vocês façam,
Vocês podem deixar o comentário de vocês aqui no canal também, até para eu poder saber, né, e aperfeiçoar os próximos vídeos e trocar ideias com vocês, as dificuldades e as boas dicas e tudo mais. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.